Olá, meus amores, como que vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui para dar continuidade a essa série de vídeos que está chegando ao fim. Esse será o penúltimo vídeo sobre os capítulos do meu livro, mas aguarde que virá novidade. Virá novidade pela aí, certo? Hoje eu trago o título, o tema, Ressurreição de Cristo segundo a ciência. E aí, você crê que Jesus de fato ressuscitou? Qual é o perigo de não acreditarmos na ressurreição de Cristo para o nosso futuro como cristão? E o que diz a historiografia, que é a ciência que estuda o passado, sobre esse fato, né, da ressurreição de Cristo? O Dr. Rodrigo Silva, que é minha fonte principal, ele traz em seus estudos uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há alguns anos atrás e que serve para nós hoje, porque hoje as pessoas têm mudado tanto, né? Então, a pesquisa não foi feita recente, mas com certeza, se fizer, eu acho que esse número vai até aumentar. É que nessa pesquisa eles entrevistaram pastores, teólogos de várias denominações e 50% desses, mais de 50% desses pastores, desses teólogos, eles afirmam que não acreditam que de fato Jesus ressuscitou literalmente. E aí vem a pergunta triste: se nem os pastores acreditam, como que os membros vão acreditar? Quem não assistiu os outros vídeos, voltem a assistir. E no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre Chevo Tarese, que é um historiador muito requisitado pela Globo, né, como a Super Interessante, a revista Super Interessante, a revista Isto É, e etc. E ele fez um estudo sobre os artigos de Zugib sobre a morte de Cristo. E ele afirma que, de fato, Jesus é um personagem histórico, que nós não estamos no campo da mitologia, e também afirma que Jesus morreu, mas que Jesus não ressuscitou, que as suas carnes foi comida pelas aves de rapina e os restos mortais que caíram no chão foram comidos pelos cachorros, porque, dizendo ele, não existe ninguém na história que foi crucificado e foi sepultado. Só que ele esqueceu de procurar saber se realmente não existe. Então, em seu livro Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, o Dr. Rodrigo Silva traz um fato bem interessante, é que após a Guerra dos 6 Dias em Israel, quando eles foram reconstruir aquela parte que estava destruída, as máquinas acabaram batendo em alguns túmulos de pedras e ali, em um daqueles, tinha um homem, né, a alçada de um homem com um prego no calcanhar. Eles fizeram alguns estudos e eles comprovaram que esse rapaz, ele era um rapaz de seus 27 anos, nunca tinha trabalhado, que de fato ele foi crucificado e que ele tinha sepultado. Isso, né, faz com que a teoria de Chevitarese, de que Jesus não ressuscitou por conta que não havia ninguém na história que havia sido sepultado, caísse por terra. Mas o que diz a história? É certo realmente que a história trabalha com fragmentos, né? São pouquíssimas coisas que a arqueologia tem encontrado para comprovar aquilo que diz a Bíblia. Só que o interessante é que o que ela tem encontrado, ela comprova, ela não contradiz a Bíblia. E se nós formos levar em consideração, se alguém encontrar um pedacinho bem pequenininho de um espelho, todo mundo vai saber que um dia aquilo foi um espelho, né, grande, seja lá o tamanho dele, mas que ali existiu realmente um espelho. Então, esses fragmentos da história nos levam a verificar se o que está sendo dito é verídico ou não, se contradiz ou se é a favor. E é o que tem acontecido com o estudo tanto do personagem Jesus como histórico, como também da sua ressurreição, né, como um fato histórico. E aqui eu vou trazer algumas pessoas, alguns estudiosos que traz a sua versão desses estudos arqueológicos, porque as três ciências que estudam a Bíblia ainda é
arqueologia, história e filosofia. Dessas três, claro, que traz fatos novos, é a arqueologia, com achados que eles vão encontrando. E eu vou trazer aqui algumas pessoas que falam a favor, né? Que, claro, tem alguns que falam a favor, mas como, por exemplo, ou a contra, como, por exemplo, o Chico Tarese, ele acabou não estudando tudo, ele acabou não percebendo, não vendo se realmente tinha ou não alguém que havia morrido, crucificado e sido ressuscitado. E, claro, gente, esse daqui eu fiz o mínimo, né? Resumi, por conta que eu tinha que apresentar meu TCC, e meu TCC tinha que ser apresentado no tempo mínimo. Então, assim, eu peguei só apenas o que eu coloquei lá no TCC, mas no livro tem várias outras evidências. A primeira evidência que eu trago é Gesa Vermes, que ele era um judeu não cristão, então, assim, ele não acredita em Jesus como Filho de Deus, como Messias. E também o Dr. Paul May, que ele é professor de História Antiga na Universidade de West, e eles dois afirmam que, examinando as evidências que existem, dá para afirmar com toda certeza que o túmulo estava vazio na manhã da ressurreição, no domingo. E não existe, eles falam, né, que não existe nenhuma evidência contrária para dizer que isso não era verdade. Aí trago também a arqueologia, que existe de fato artefatos, né, que comprova que a história de Jesus, de sua ressurreição, já eram falado, comentado, escrito naquela época. E que está lá no livro, tá? Quais são esses? Então, depois vocês vão ver. Outro personagem importantíssimo na história é o Dr. Mark Bullo e Christopher, que ele escreveu um livro e que nesse livro ele traz itens do que deve conter para saber, né, quais são os itens para saber se um fato é um fato histórico ou se um personagem também é um personagem histórico. O Dr. Rodrigo Silva pegou esses itens e aplicou à história da ressurreição. O incrível é que a história da ressurreição preencheu todos os itens. Que glória, né? Também tem Paula Frederick, que é especialista em Novo Testamento. Ela não é cristã, ela é uma crítica do Novo Testamento. E também Gerd Ludman, que eles afirmam que, ao analisar a reação dos discípulos, de fato, eles viram Jesus vivo. Paula, ela chega a dizer, eu não estou dizendo que eles viram Jesus, ela quis dizer, talvez pode ter sido o irmão gêmeo, que eu não vou falar aqui do irmão gêmeo, gente, mas existem fatos concretos de que realmente esse irmão gêmeo não era de Jesus, tá certo? Então, assim, está tudo lá no livro, e que vocês vão se deliciar com essa história, que realmente está chegando. Novidades daqui para o fim da semana. Certo, gente? E também o outro personagem que eu trouxe, personagem, existe outro, gente, que eu trouxe foi J. Warne Wallace. Ele era investigador policial, com mestrado em criminalista e especialista em validar ou invalidar testemunhos né, que estava lá no tribunal para saber se eles eram verdadeiros ou falsos. E o que aquela testemunha estava dizendo ali no tribunal era um testemunho verdadeiro, se ela estava inventando. Ele pegou esses métodos, ele aplicou as testemunhas de Cristo, e qual foi o resultado? Ele deixou de ser ateu e se tornou cristão, porque ele percebeu que aquelas testemunhas elas estavam falando daquilo que elas tinham ouvido e ouvido, e não apenas, ou seja, não tinha inventado, como alguns críticos afirmam, né? E por último, eu trouxe para o nosso vídeo o testemunho de Paulo, né? Paulo, que está lá na Bíblia, que escreveu várias cartas do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 15, 12, 19 a 52, ele diz assim: ora, se é correto pregar que Cristo ressuscitou entre os mortos, como afirma algum entre vocês que não há ressurreição de mortos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida,
Somos os mais infelizes de todos os homens. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Amém? Essa é a maior esperança que nós temos na Bíblia. Jesus vai voltar. Ele ressuscitou, está no céu. E ele vai voltar e vai ressuscitar todos os entes queridos que nós perdemos, que muitas das vezes dói tanto na nossa alma. Imagina uma mãe que perdeu um filho. Então, assim, a dor é tão terrível, tão terrível. E meu professor de terapeuta, ele fala que é tão terrível a dor da perda de um filho que não existe nem nome. Para um filho que perdeu uma mãe, ele ficou órfão. Mas para uma mãe que perdeu o filho, não existe um nome. Então, assim, Jesus vai voltar e vai ressuscitar a cada um. E os que estiverem vivos na volta de Cristo, fazendo a vontade dele, serão levados para o céu sem provar da morte. Não é incrível, gente? A esperança que nós temos em Cristo é muito maior e não se limita apenas aqui, a essa terra, mas ela vai além de tudo que que nós podemos pensar, né? Sonhar, imaginar. Ele tem o melhor para cada um de nós. E eu posso dizer para vocês, minha vida é um milagre. O que está acontecendo hoje comigo é um milagre. Eu estou vivendo um milagre de Deus. E o que eu queria era que vocês também pudessem acreditar nesse Deus, não desistindo jamais, porque vocês também irão viver o milagre dele para cada um, porque ele tem um plano para cada um. Amém? Então, gente, se inscreva no meu canal, compartilhe. Eu vou ficar muito grata, comente. E um beijo para cada um de vocês, certo?